Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma série do vídeo das entrevistas, tá? Essa vai ser a terceira entrevista. Ah, e aqui vai ser o Iago, tá? Essa entrevista ela ficou mais extensa que as outras. Como eu falei no vídeo anterior, eu percebi que 30 minutos não estava sendo suficiente para explorar um pouco mais. E também eu tentei me aprofundar mais em algumas questões para tentar identificar aonde que estava pegando ali, de onde incomodava mais as pessoas, tentando colocar em prática sempre a questão do livro Teste da Mãe. Eu não sei se eu já tinha falado com vocês isso antes, mas todo esse processo das entrevistas que eu estou fazendo é tentando aplicar um pouco das técnicas, o Teste da Mãe, do livro que eu li o ano passado, um livro muito bom, inclusive recomendo demais. E, enfim, e aí eu percebi que 30 minutos não estava sendo suficiente. E essa entrevista eu já marquei com um pouco mais espaço ali, cerca de 50 minutos, uma hora, para a gente conversar. E saíram bons insights, foi uma conversa bem legal assim, com o Iago, que é a pessoa que vai ser entrevistada. Inclusive eu estou deixando o canal de todos os entrevistados aí como primeiro comentário e dentro da descrição também, para vocês conhecerem o canal deles. E é isso, pessoal. Bom, se vocês não me conhecem, me seguem lá no LinkedIn, eu estou postando por lá também. Às vezes sai alguma dica, alguma coisa assim, tá? E se possível, deixa também aí o teu joinha, o teu like, teu comentário, para saber se tu tá gostando desse tipo de conteúdo. Nas próximas semanas eu vou estar trazendo atualizações com relação à construção do produto em si, porque eu estou botando em prática alguns aprendizados do ano passado e eu estou tentando aprender umas ferramentas novas, tá? Então eu quero trazer tudo em detalhes aí nas próximas semanas. Então fica com o vídeo aí, valeu. Aí. Fala alguma coisa. Tá escutando? Tô, agora sim, perfeito. E aí, tudo bem? Tudo bem, cara, graças a Deus. Joia. Como é que foi o carnaval? Foi bem? Bom demais, isso, deu pra aproveitar. Descansar também, né? Eu não sou muito de sair, tá ligado? Mas deu pra ficar de Caseiro, né? boas. Eu sou. Aqui também, eu também sou caseiro. É, deu pra aproveitar Mas, também? deu, cara, assim, pai de família, dois filhos. Aí Boto fica curtindo fé. assim com as crianças, mas não curto muito carnaval, não. Boto fé. Bom é o feriado e tal, aí é bom É. demais. Iago, eu não quero Hum, tomar muito seu tempo. Aqui é mais um papo mesmo, informal, pra gente trocar umas ideias sobre YouTube, tá? fechou. Você já produz conteúdo hoje no YouTube? Já, tem um ano que eu produzo conteúdo. Como que tá, assim, a frequência de publicação? Explica um pouquinho pra mim. Cara, assim, no começo, eu comecei realmente em fevereiro do ano passado, em janeiro do ano passado. No começo, eu fui postando, tipo, um vídeo a cada uma semana, 2 semanas. Só que aí, mais ou menos em maio, eu parei durante um tempinho, uns 2 meses, e aí eu voltei a postar bastante. Então, hoje em dia, o canal eu acho que ele tem. É porque tem shorts também. Aí tem um ponto, né? Tipo, a maior parte das visualizações que eu tenho é por conta de shorts, porque eu produzia conteúdo para o Instagram também, então acabava que eu reciclava esse conteúdo. E algumas vezes foi bem melhor no YouTube do que no Instagram mesmo. Então, tipo, de certa forma, meu canal ele tem 52 vídeos. Todos não. Mas a maioria foi ano passado. Foi 49 vídeos ano passado. Tipo, teve época que era toda semana, teve época que eu levava de 15 em 15 dias. É como eu disse, eu parei durante uns 2 meses e eu não postei nada mesmo. Então, tipo, não foi uma coisa o ano inteiro, 100% uma sequência bonitinha, sabe? Uma constância, né? É uma E qual, constância. e qual foi o último vídeo que tu publicou? De onde surgem os transtornos mentais? Quer que eu mande o link do Por canal aqui favor, no. Vou mandar aqui. E você vê manda. também? Peraí. Aí. 4 dias atrás. Isso, 4 dias Legal. atrás. Agora E eu tô tentando postar toda semana. saúde mental. O teu público é o tipo, tu é psicólogo? Explica um pouquinho pra mim do teu Isso. público-alvo, assim. Assim, eu sou psicólogo, meu público-alvo é principalmente possíveis pacientes para terapia.
eu uso as redes sociais para tentar captar paciente. Então, anteriormente, eu também fazia alguns vídeos um pouco mais, não necessariamente pessoais, mas se você for ver, tem 2 vídeos que são vlogs, sabe? Tipo, eu explico algumas coisas sobre psicologia, mas não necessariamente só isso. Só que o foco mesmo do canal é, tipo, tentar captar paciente explicando sobre saúde mental. Antes eu explicava muito sobre, assim, o que acontece? Eu sou especialista em transtornos mentais e o que eu mais gosto de atender e trabalhar são os transtornos mentais. Só que transtornos é uma coisa que elas são um pouco complexas mesmo, complicadas. E antes de começar a falar de fato sobre os transtornos, eu quis construir um conteúdo que eu tivesse um pouco de uma base. Para, em coisas que eu precisasse, quando eu fosse falar de transtornos mentais, coisas que fossem simples, termos simples, coisas que estão relacionadas a todos, quando a pessoa ela quisesse ver mais sobre esse conteúdo, ela já tivesse isso disponível no meu próprio conteúdo. Então, eu meio que Legal. fiz uma base ali, uma construção, por exemplo. Existem muitos transtornos mentais que a gente fala de emoções. As emoções da pessoa ali tá com algumas questões. Aí eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico tudo que a pessoa precisa saber só sobre emoções. Entendeu? É tipo as perguntas frequentes, né? Então, tem aquelas perguntas comuns e você manda. Entendi. Isso, isso. Então, tipo, o meu público é isso, tenta captar paciente, só que, tipo, eu tenho essa questão a gente chama de psicoeducação dentro da psicologia, que é o explicar sobre aspectos do funcionamento da pessoa, porque assim se torna mais fácil dela se engajar nesse processo de terapia, essas coisas, se ela entende sobre si mesma. Então, basicamente, eu explico sobre esses aspectos, e agora eu vou cada vez mais me direcionar para explicar e falar sobre transtornos mentais. Entendi. E aí, esse ano você já chegou assim numa frequência definida? Tipo, vou publicar uma vez na semana? Como é Uma que tá vez na funcionando? semana. Uma vez na Hoje você semana. publica assim uma vez na semana. É. E quando se fala de processo hoje, como que tá a produção de conteúdo tua? Você, desde a da ideação até a publicação no YouTube, como é que funciona esse processo hoje? Você fala especificamente para o YouTube ou de uma forma um pouco mais abrangente? É, do YouTube, e vamos falar primeiro do YouTube e depois você comenta de uma forma mais abrangente pra gente contemplar isso aí. Tá. Tipo, porque que acontece? Eu escolhi um tema para falar ali na semana. Geralmente esses temas eles estão sempre relacionados a essa construção que eu já tenho feito. Então, Uhum. tipo, isso meio que os temas, de certa forma, eles já são estratégicos e já vem de uma estratégia um pouco. Eu já sei do que eu vou falar. Tipo, eu não deixo chegar na semana para procurar o que eu vou falar, meio que já sei, porque já tem uma sequência que eu estou seguindo, que eu já estruturei já faz um tempo. E aí, eu produzo conteúdo sobre isso em todas as redes sociais. Só que as principais, esse ano eu quis tornar o YouTube minha principal rede social, assim, rede social não, né, tipo, produção de conteúdo para eu procurar esses pacientes. Então, o YouTube tem sido o principal, só que os trabalhos maiores que eu faço, assim, é no Substack e no YouTube. Então, eu pego um tema, eu destrincho bastante sobre ele. Eu estudo bastante sobre ele, já é coisa, né, que eu já estudo e que eu já sei bastante, mas eu destrincho bastante sobre ele e eu faço uma newsletter grandona e um vídeo para o YouTube grandão, entendeu? Então, tipo assim, mais ou menos a estrutura, o que eu vou fazendo, esse processo criativo, ele gira muito em torno disso. Eu pego esse tema, eu escrevo muito sobre ele, eu falo muito sobre ele, para eu ter esses conteúdos, tanto em vídeo quanto em escrita, e aí, enfim, aí ver as outras coisas, né? Tipo, eu faço um roteiro. Eu não chego a fazer um roteiro estruturado mesmo, porque mais me atrapalha do que me ajuda. Tipo, mais me ajuda eu começar a falar com a câmera e ir falando e fazer, tipo, um vídeo de 30 minutos e cortar para até dar um vídeo de 12 minutos, por exemplo, do que, tipo, ficar fazendo roteiro, aí eu, tipo, leio o roteiro e tento falar o que eu li, mais ou menos, sabe? Tipo, me atrapalha, enfim. Você faz uma coisa meio bullet points, sabe, tópicos ali pra falar, né? Isso, exato, exato. Eu me estruturo dessa forma, os pontos ali, os tópicos, e aí eu pego, eu leio o tópico, aí eu vou destrinchando e falando muito sobre, com base nas coisas que eu estudei, e aí venho cortando e vou montando os vídeos, né? É, E, pode falar. e aprofundando um pouco ali na questão da ideia, como é que você escolhe o tema? Vem a ideia na tua cabeça, o que é que você faz? Conta um pouco desse processo. Esse processo de escolher o tema, tipo, porque assim, quando a gente fala, eu sou psicólogo clínico, né?
Então, quando a gente fala de psicologia clínica, na abordagem que eu atendo, porque também tem diferentes abordagens, mas na que eu trabalho, existem alguns lugares que a gente vai prestar mais atenção na hora de trabalhar na vida desse paciente. Então, vou te dar um exemplo rapidinho que vai ficar fácil de entender. Por exemplo, quando acontece uma situação, alguma coisa acontece, a pessoa ela tem uma interpretação sobre aquela situação. Essa interpretação da situação gera um comportamento, uma emoção e uma reação fisiológica. O que eu estou querendo explicar? Existem alguns processos, pensamentos, interpretações, emoções, comportamentos. Esses processos é onde a gente atua dentro da clínica. Então, quando eu estou conversando com um paciente e ele está me contando sobre a vida dele, eu identifico alguns pensamentos que eles estão meio distorcidos, eu identifico aonde que nessas emoções que está acontecendo alguma coisa, nesses comportamentos. Então, esses construtos, vamos chamar assim, essas coisas, comportamentos, emoções, essas coisas, é o que eu trabalho e o que eu atuo na terapia com os meus pacientes. Então, quando eu vou pensar num conteúdo, eu tento pensar nessas coisas, sintomas e coisas que acontecem na vida do paciente, para que ele consiga se identificar com o que eu estou falando, e aí eu crio um vídeo sobre isso. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha, como eu te disse, são emoções. Então, eu tenho vários materiais sobre emoções. Uma coisa que a gente trabalha, por exemplo, uma coisa que a gente está muito relacionada à vida das pessoas, motivação. Eu tenho um conteúdo sobre motivação. Quando eu vou trabalhar com um paciente, está muito relacionado aos pensamentos dele, às vezes pensamentos distorcidos, pensamentos errôneos, enfim. Eu tenho trabalho, tenho vídeos, essas coisas que eu falo sobre os pensamentos das pessoas, a estruturação dos pensamentos, essas coisas. Então, para eu buscar, né, esses conteúdos, eu vejo muito nos meus livros também, ó, tipo, tem até uns livros aqui ó, em cima da mesa que são os livros que eu vou pesquisar, que eu olho o que eu vejo que é interessante que eu consigo, tipo assim, trazer para a pessoa, eu geralmente vou lá e pego esses conteúdos dessa forma, sabe? Tipo, Sim. tá, o que que tem nos meus livros didáticos que eu consigo transmitir para essa pessoa que vai fazer sentido para ela falar, nossa, ele sabe o que que eu tô passando. Ele sabe qual que é a dor que eu tô passando, o que que tá acontecendo na minha vida. E ele sabe resolver, porque eu também venho com algumas coisas práticas. Então é assim que eu vou Entendi. buscando, sabe? Eu vou procurando essas coisas que pode estar afetando a pessoa e ela querer fazer terapia comigo, porque ela vê que eu entendo sobre o assunto, sabe? Você senta, separa um tempo na tua semana para ter ideias de novos temas? Ou você, sei lá, tá na rua fazendo alguma coisa, tem uma ideia, anota e depois você faz um brainstorm, faz uma pesquisa? Tem situação de coisas que eu observo na rua que eu rapidão pego no celular e anoto para eventualmente eu pensar sobre e fazer um vídeo sobre. Isso já Aí você, aconteceu. e você usa uma ferramenta para guardar essas informações? O que é que você usa aí? Meu grupo sozinho do WhatsApp, basicamente. Às vezes eu uso o Notion também. Só que depende, tipo assim, se eu tô no celular na rua, é o grupo do WhatsApp. Eu já começo a escrever lá e mandar. Agora, se eu tô em casa, no meu computador, aí eu uso o Notion. Aí fica mais fácil para mim. Só que Entendi. isso já aconteceu, só que majoritariamente, o que eu geralmente faço, a minha estrutura eu tenho dias da semana específico para produção de conteúdo. Então, são dias que eu sento para estudar, para ir atrás sobre, para ver o que as pessoas estão querendo saber sobre psicologia, o que está em alta. Tipo assim, até para eu entender mais ou menos como que eu posso tentar puxar, né, pacientes, essas coisas. Mas eu Explica tenho um, momentos específicos. explica um pouco desse processo de pesquisa teu, que você acabou de comentar aí. Você tem o tema, no dia que você vai, separa ali para produzir o conteúdo. Como é que funciona esse processo de pesquisa? Certo. É assim, ó. Eu tenho os temas que eu trabalho na terapia dos pacientes, Uhum. né? Então, sei lá, um paciente está trabalhando no luto, vai, um exemplo. A pessoa está trabalhando no luto. Aí, tipo assim, eu vejo, aquele é um tema que eu já estou estudando por conta do trabalho com o meu paciente, que eu quero, enfim, que eu já estou estudando para o Perfeito. caso dele. Então, eu meio que já vou indo atrás, por conta desses estudos, por conta do trabalho, eu já vou indo atrás de materiais sobre essas coisas. Eu uso muito os livros mesmo, os livros de psicologia, eu uso muito artigos científicos, né, mais atuais, PubMed, Cielo, enfim, tem as plataformas de artigos científicos de psicologia, mas eu uso bastante essas fontes, assim. Então, quando eu vou estudar sobre o que eu vou falar, né, nos vídeos, geralmente são algumas coisas que como eu disse, eu já trabalho em terapia com as pessoas, eu já tenho mais ou menos os materiais que eu utilizo disso, e aí, tipo, eu uso também inteligência artificial, só que
mais ou menos, mais ou menos. Tipo, tem os livros, eu tenho muitos livros em PDF também, livros de psicologia mesmo. Uhum. Então, eu uso, hoje em dia eu uso o Gemini, e aí com ele, geralmente, eu já mandei todos os livros para ele, já mandei os materiais, as coisas que Tá. geralmente eu trabalho mais, então, tipo assim, já dei uma treinada nele. Mais ou menos também. Não, tipo, eu não manjo muito de inteligência artificial, mas do tanto que eu sei, eu fiz, sabe? Que não é muito. Então, tipo, eu pego muito desses livros aqui, igual eu falei, eu peço alguns complementos para a inteligência artificial para me ajudar em algumas organizações, mas também, tipo, para para pegar nesse acervo que está no PDF, que às vezes eu ainda não vi, não, alguma coisa importante que eu ainda não vi, alguma informação importante que eu não avaliei, porque são muitos livros, sabe? Tipo, Sim. esse livro mesmo aqui, ó, tipo, tá tudo em cima da minha mesa porque eu estava estudando mesmo. Tipo, esse livro aqui, por exemplo, além dele ter umas 700 páginas, ele é, tipo, pequenininho as letras, sabe? É um livro muito extenso, muito, muito extenso. E é um livro, de certa forma, ele também é um livro de consulta. Então, tipo, nesses momentos, a inteligência artificial me ajuda nisso, sabe? Legal. E é assim que eu vou montando os vídeos, tipo, conforme as coisas que eu estudo na prática mesmo ali, né, com os meus pacientes, nesses livros, nos artigos, e a inteligência artificial, no final, ela dá uma complementada. Legal. E a parte do roteiro, como é que você faz? Você usa IA, não usa, vai anotando no papel mesmo? Como é que funciona? Papel, geralmente papel. O roteiro, tipo, eu sei mais ou menos as coisas que eu tenho que trabalhar, porque, como eu disse, é o que eu, tipo, faço todos os dias, né? Atendo, atuo e tal. Então, eu já sei a estrutura mais ou menos. Mas você fez um brainstorm antes já com essas pesquisas, os livros, aí sai anotando no papel, tipo, Isso, algum tipo de papel. pergunta, alguma coisa assim, né? É. Legal. E a parte da gravação, você usa algum programa? Como é que funciona um pouco essa questão? Cara, gravação, você fala, tipo assim, edição, essas paradas? No Ah, geral? o processo, eu vou chamar de processo criativo, né? Que é onde entra ali em cena a sua criatividade com base naqueles tópicos. Como é que funciona? Você senta, vai falando dos tópicos. Quanto É. tempo demora em média, assim? Cara, eu coloco os tópicos aqui na tela do meu computador, tipo, onde tá aqui agora, onde eu tô olhando, é onde eu deixo os tópicos, que é bem na ponta aqui. E aí eu falo com a câmera aqui, né? Então, tipo assim, os tópicos eles estão bem do lado aqui, mas geralmente eu só listo eles aqui do lado mesmo. Algumas informações que eu acho importante, eu anoto no caderno, e o meu caderno fica em cima da minha mesa. Mas, tipo assim, eu só listo, mas eu confesso pra você que geralmente quando eu tô gravando assim, eu não olho muito o caderno, não, eu olho mais os tópicos, assim. Mas eu boto pra gravar, começo a falar, tipo, na sequência que eu fiz os tópicos. Geralmente leva umas meia hora, 40 minutos. Acho que hoje em dia uma das minhas dificuldades é, tipo, falar de uma vez, sabe? Nos vídeos eu acho que eles têm. Isso é uma coisa que me incomoda hoje em dia, que eu acho que eu tenho melhorado. Que é, eu acho que meus vídeos têm muitos cortes, sabe? Tipo, Legal. eu tenho essa dificuldade de falar e, tipo assim, começar um vídeo e só terminar o vídeo realmente quando, sabe? Tipo, diretão assim eu não consigo. Eu vou dando umas travadas. E qual que é o Aí, programa que você usa? para gravar. Sim. Pra gravar eu boto porque, tipo, o meu é uma câmera, sabe? É uma câmera da Sony. É, Então, é, tem o... Chama Remote, que é o aplicativo da câmera, sabe? É entendi, basicamente para entendi. eu colocar a câmera para gravar pelo computador. Mas ele fica salvo no cartão da memória da câmera mesmo. Aí eu uso o Premiere para editar. Legal. No final, eu vou te passar algumas dicas que eu tô seguindo aqui e eu também tinha essa mesma dificuldade aí de ficar cortando e é chato. Ah, Fechou? aí você mesmo que faz a edição, né? Sim, eu mesmo que faço a edição. Minha edição, ela é simples. E, assim, com certeza, quando eu tiver condição, eu vou contratar um editor, sem dúvida. Mas ainda, tipo assim, como as edições, elas são simples, ainda, tipo, tem outras prioridades ainda no caminho antes né, gastar dinheiro com o editor. Gastar sim, investir, né? Aí, enquanto isso, eu vou editando mesmo. E o processo de publicação, como é que funciona hoje? A publicação, quando eu falo, é escolha do título, descrição, thumbnail. Sim. Essas são coisas que eu peço para IA. Só que eu vou ser sincero para você, dificilmente um título me agrada, muito difícil, tipo, eu peço 10, 15, 20 sugestões e normalmente ou eu junto sugestões diferentes ou
Tipo, ela me dá uma ideia, uma coisa que eu ainda não tinha pensado, e aí eu pensando, eu chego numa... Ou às vezes eu só, tipo, coloco o primeiro título que eu tinha pensado antes mesmo. Então, o título geralmente não dá muito certo. Descrição dos vídeos, a IA que faz mesmo, tipo, é uma coisa que eu peço. Que mais? Thumbnail eu peço sugestão, sim, só que minhas thumbnails são meio simples também, tipo, e elas seguem um padrão. Isso é uma coisa que eu gostaria de melhorar também. Então, às vezes eu peço a sugestão, mas não necessariamente eu sigo a sugestão, entendeu? Mas eu Uhum. peço, sim. Mas me conta um pouco assim, Ah, o que ah, que... Pode terminar, termine. uma coisa que eu peço muito é tags, hashtag também, mas tipo, tem Hashtag. as, tem as, tem as hashtags, né, que você coloca ali também na descrição, mas tem as tags do vídeo que você coloca na hora que você tá, enfim, que vai postar no YouTube. As tags eu sempre peço para IA também, todas elas que ela que traz. Que mais? O que você ia perguntar? Eu ia perguntar assim, o que que não te agrada tanto? Você comentou que os títulos não saem tão legais. O que que não agrada quando você compara com o que você gostaria? A resposta, mano. Tipo, É o por exemplo, tema, não, eu acho que é. Como eu vou explicar? Peraí, deixa eu pensar. Tipo, geralmente é uma coisa ou sensacionalista demais, ou uma coisa, tipo assim, meio rasa demais, sabe? Uns títulos meio eu não sei se essa é uma boa palavra, mas é tipo meio estereotipado, sabe? Eu não tá, sei se deu para entender. mais ou menos. Vamos tentar aprofundar um pouquinho aqui, né, pelo contexto do teu último vídeo, né? Vamos. Como que você chegou ao resultado do título dele? E como que a IA te entregou as primeiras versões? E como Deixa eu. você juntou e foi pegando ali? Eu queria entender o teu raciocínio do que é uma coisa legal, o que que é uma coisa ruim, como a IA te entregou, explorando essa dificuldade, né? Porque é uma dificuldade que você tem nesse Sim. caminho aí. Eu tô olhando aqui porque eu acho que eu sei onde tá a conversa com a IA que eu pedi as sugestões do meu último, exatamente do último vídeo, porque se tiver fácil aqui, hum, peraí. Pô, eu não vou achar. Mas não tem problema se não achar, tá? Aí pode ser um overview geral, assim. Sim, acho que eu teria que procurar aqui, mas enfim. Cara, geralmente as respostas, elas, tipo, existe muito aquela parada de que a thumbnail, o título. Vamos pensar mais no título aqui primeiro. Tá. Tipo, o título geralmente ser uma coisa também que chama muita atenção e aumenta a retenção e aquela coisa toda que, tipo, o título é o que a pessoa vê e, enfim. Ou seja, é uma coisa muito importante. Então, talvez, acho que em alguns momentos eu coloque uma importância muito grande nesse título, sabe? Não necessariamente dos títulos que eu fiz, mas quando eu penso, tá, agora eu vou ter que pensar no título desse vídeo. Geralmente é uma coisa que eu presto muita atenção. E quando eu peço para IA, geralmente são algumas respostas. Vou te dar alguns exemplos. Sabe aquelas respostas clássicas do ChatGPT ou de IA, assim, que a gente sempre vê? Pô, Uhum. aquela resposta mais padrão mesmo, quando a inteligência artificial meio que ainda não está muito treinada, essas coisas. Esse tipo de resposta me incomoda, assim. Tipo, não que me incomoda, mas eu não coloco, né? Eu olho assim, e geralmente são essas que vêm. Tipo, às vezes, por exemplo, eu vou lá e eu mando o vídeo para um vídeo que eu fiz assim para IA e tipo peço uma sugestão de tema, essas coisas. Tipo, geralmente pega uns pontos do vídeo que eles não são muito importantes, sabe? Tipo, eu vou lá e mando um vídeo de 8 minutos. E aí tem alguns pontos ali que são importantes. E o vídeo tem um tema claro, uma explicação clara. Só que, tipo assim, vai, sei lá, em algum ponto do vídeo, tem alguma coisa que eu falo que, tipo, ela não é tão relevante. É só uma informação que tá ali, que na ideia geral se completa e fica bom,
Mas, tipo assim, é uma coisa, às vezes, um pouco solta. E, às vezes, tipo assim, a inteligência artificial, ela faz o título do vídeo com base nessa informação que, às vezes, nem é... Então, tipo assim, essas, elas são descartadas. Então, por isso que eu falo que, tipo, tem vezes que eu peço 15 sugestões e, tipo, vai, se eu peço 10, eu fico eu gosto de duas. As outras, elas são quase que imediatamente descartadas. Justamente por isso, é uma coisa que não faz muito sentido, ou é uma resposta muito rasa, muito padrão de IA, ou é uma resposta muito besta também, meio sensacionalista, assim, sabe? Você diria que é algo que não estaria muito alinhado com o teu público? As que você não gosta, né? Hum, pode ser, mas eu não diria necessariamente só no público. Eu acho que não está muito alinhado comigo e com a proposta da coisa toda, porque um dos problemas, não vou dizer que é um problema que eu passo, mas uma das questões, assim, é que falar de psicologia e saúde mental é uma coisa um pouco complexa. E, tipo, aí é uma coisa que eu tenho mesmo, uma questão que eu tenho, assim, eu tenho uma dificuldade de falar de uma forma rasa, porque eu sempre acho que faltam informações para fazer aquela, tipo, para fazer aquilo ficar compreensível, entendível para o meu público. Eu sempre acho que eu tenho que trazer muitas informações para a pessoa entender o que eu estou falando. Então, tipo, por conta disso, não adianta, o título ele não vai ser uma coisa ultra complexa, ele tem que ser uma coisa que vai fazer a pessoa, tipo, querer ver aquele vídeo e clicar ali. Só que, tipo, o que eu trago é uma coisa que eu acho complexa, eu acho que eu tenho essa dificuldade de alinhar essa questão, sabe? Um título que ele é muito simples, que é para ser muito fácil de pegar no público, e um conteúdo que ele é muito complexo. Então, tipo assim, eu acho que é uma dificuldade que eu tenho de, tipo, olhar esse título e falar, não, esse título é bom. Eu sempre acho que ele é raso Entendi. demais, entendeu? Eu acho que é uma questão do título não estar alinhado. É um pouco do público, mas é mais com a tua personalidade, o teu tom de voz, a maneira como você conduz, é isso? Mais ou menos É, isso, né? é. Entendi. E isso também se aplica na thumbnail? Como é que funciona? Cara, não, até que a thumbnail geralmente, tipo, as thumbnails que a inteligência artificial meio que propõe, geralmente é o que eu faço mesmo. Só que, tipo, ele geralmente dá alguma sugestão de colocar mais elementos. Tipo, sabe os elementos do Canva? Aham. É tipo como se, tipo, nas sugestões pedisse para eu colocar mais desses elementos e eu geralmente não coloco, eu deixo um pouco mais clean. O título não, o texto que ele pede para eu colocar, tipo, geralmente até que vem um pouco Alinhado, né? mais alinhado. E eu geralmente coloco assim, Mas a thumbnail ela vem depois ou antes do título? depois. Depois. Talvez por isso ela vem um pouco mais alinhada, né? É, pode ser, Legal. depois. Ah, e me fala um pouco assim, quanto tempo você demora para produzir um vídeo? O teu último vídeo, por exemplo, vamos tomar como base ele. Tem 11 minutos ele, desde o processo da ideação, pesquisa, até a publicação, onde o pessoal está disponível ali para ver. Quanto tempo demora mais ou menos? Deixa eu pensar. Cara, se a gente for colocar em questão de produção, tipo assim, do momento, tipo, agora eu sento para realmente estudar sobre esse tema, para que eu possa produzir sobre este tema, editar sobre este tema e postar, aí eu diria que tudo assim dá umas 5 horas, Bastante tempo, né? bastante tempo. Só que aí que tá o ponto, eu não faço, tipo, tudo sempre direto e de uma vez. Por exemplo, geralmente, porque os segunda, terça e quarta são os dias que eu mais trabalho, assim, em questão de clínica, eu também sou psicólogo na escola, então nesses outros trabalhos. Agora, falando de produção de conteúdo, eu deixo para quinta, sexta e sábado. Então, por exemplo, geralmente são coisas que eu já estou pensando mais ou menos ao longo da semana. Quando chega na quinta, eu já sei mais ou menos, sabe? Tipo, eu já Uhum. venho pensando nessas coisas. Por isso que não é uma coisa direta, porque quando eu sento para falar e dissertar sobre, escrever sobre, produzir. Eu sempre produzo a newsletter primeiro.
A primeira coisa que eu faço com um tema novo que eu tenho, eu começo a escrever, 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 e eu faço a newsletter. Então, aí, esse processo, que é o processo de fato, estudar, de debruçar sobre o tema, aí leva umas 3 horas, sabe? Então, esse é um momento que leva mais tempo, mas tem o fator que eu também estou escrevendo uma newsletter. Não é só, tipo, estudando sobre o tema ou escrevendo uma coisa para mim. Não, eu estou, tipo, produzindo uma coisa que eu vou postar para as outras pessoas também para puxar pacientes. Então, tem um refinamento aí que leva um pouco de mais tempo, enfim, que come um pouco de tempo, Tá. né? Eu Só que aí, tenho duas. tipo, pode falar. Pode falar. Tipo, aí nisso eu vou lá e gravo o vídeo. As ideias estão frescas, tá tudo. Aí o vídeo para eu gravar, uns 40 minutos. Geralmente, 40 minutos. Até publicar ele. Não, só para Ou é gravar. só o vídeo só. Só gravar. Aí, geralmente, isso eu faço na quinta. Aí eu edito na sexta, que aí eu edito em outro dia. Tá. É Entendeu? separado nos É dias. separado, é. É, aí eu tenho duas perguntas para você. A primeira é: você faz esse processo separado em dias porque é um processo muito cansativo de fazer? Também, também. Tipo, é. Eu acho que a qualidade melhora quando. Se eu tento fazer tudo mais rápido, assim, eu acho que a qualidade não fica muito boa. Eu já reparei uma diferença disso. Entendi. Tipo, se eu tento fazer tudo de uma vez, eu vejo que chega um momento, no final do processo, que eu começo a, tipo, querer terminar logo. E aí eu presto atenção em menos coisa. Por exemplo, Menos eu detalhes. lembro de um, você falou disso, eu lembro de um vídeo específico que isso aconteceu, que no vídeo tem uma hora que eu tinha que colocar uma foto. E eu explico sobre a foto, literalmente, ó, e nessa foto tá isso, isso, isso. Eu nem coloquei, eu esqueci. Eu passei. Aí depois que o vídeo já tava postado, e olha que eu, tipo, eu reassisto os vídeos, tá ligado? Eu não só, tipo, vou Aham. editando. Eu, tipo, das 2 vezes que eu reassisti o vídeo, eu não percebi, porque por conta de estar nessa parada de, tipo assim, tá correndo um pouco mais para querer terminar logo. E aí o vídeo ficou sem essa parte da edição. Ainda bem que é Legal. um vídeo que, tipo assim, nem deu muitas visualizações, mas para mim é mais fácil mesmo. Para mim é melhor essa parte de. Tipo, eu me organizo melhor dessa forma, sabe? Tipo, eu Aham. produzi bastante essa parte, tipo, conteúdo bruto no primeiro dia e no segundo dia eu vim refinando. Então, tipo, aí eu venho editando vídeo do YouTube, aí eu faço os vídeos pro TikTok, Instagram e Shorts, entendeu? E os teus conteúdos, ah, você produz primeiro para o Substack, né, newsletter, Sim. e você pega aquele conteúdo e produz o vídeo e os outros, vou chamar de artefatos porque fugiu a palavra, mas você Uhum. produz a partir do Substack, você vai para o YouTube e para o Instagram, é isso mesmo? É. E pro LinkedIn. E para o LinkedIn. Legal. E você acha que dessas etapas durante a produção, qual que é a que consome mais tempo teu? Hum, me consome mais tempo. Cara, se a gente for olhar, eu acho que a edição dos vídeos consome bastante tempo. Acho que tá pau a pau, tipo, a edição do vídeo do YouTube especificamente e a produção da newsletter, a escrita da newsletter. Eu acho que são os dois que levam mais tempo. Legal. E o que é mais fácil e o que é mais difícil? Editar é mais difícil. Editar é mais difícil. O E o mais resto eu fácil? acho fácil. Não, tipo, se a gente for colocar tudo, gravar pra mim é mais difícil. Tá. Se a gente Editar é fosse, chato, na minha opinião. se a gente fosse colocar em top 5 assim, como é que você colocaria? Do mais difícil para o mais fácil? Tá. Editar seria o mais difícil? Do mais difícil pro mais fácil, eu acho que primeiro, editar. Tipo, porque eu não gosto muito. Uhum. Depois, acho que gravar eu acho difícil. Tipo, hoje em dia eu tô aprendendo mais. Só que de todos foi onde eu encontrei a maior dificuldade, é tipo, olhar para a câmera e gravar um vídeo de muito tempo só falando com a câmera, sabe? Isso aí foi difícil, mas eu tô melhorando nisso. Cara, às vezes eu acho que, tipo,
uma terceira parte difícil. Não, não, conteúdo tem muita coisa aqui. Tem muita coisa que eu tenho anotado ainda que eu preciso trabalhar e, tipo assim, produzir. É porque os outros eu não acho muito difícil, sabe? Tipo, por exemplo, a escrita da newsletter. Eu sempre gostei de escrever. E escrever é uma coisa que, tipo assim, eu tenho vontade de desenvolver cada vez mais. Então, eu gosto, sabe? Eu acho bom. Tá. Não acho muito difícil. E eu uso IA também para me ajudar em algumas coisas. Então, editar tá no top 5 e escrever tá no top um. E ali no 2 e no 3 estaria a parte de pesquisa e publicação no YouTube, que seria a parte de thumbnail, título e descrição. Isso, isso, isso. Legal. E já chegou algum dia que você começou a gravar e desistiu? Não. Tipo, Não de teve ligar a câmera, começar a falar, aí tipo assim, isso não tá de ficando bom, eu vou lá e não gravo? não exatamente isso, mas começar o processo de pesquisa e desistir, deixar para depois. Ah, entendi. Agora entendi melhor. Já, deixar pra depois já. Principalmente pro Instagram. Eu tenho meu birra do Instagram. Eu também não gosto, cara. Não Eu acho um gosto, cara. saco. Eu acho muito chato. Aí, tipo, pro É. Instagram já teve várias vezes. E o que que te fez existir assim o motivo naquele momento? Eu acho muito chato aquela coisa do Instagram de toda a estrutura, gancho no começo, 3 primeiros segundos, e você tem que ter o desenvolvimento tal, e precisa ter CTA, e precisa ter isso, você tem que fazer algum gancho visual. Isso para mim é um saco, sabe? Tipo, toda essa estrutura fechadinha, amarradinha, essa coisinha bem Instagram mesmo, tipo, para mim todo esse processo é um saco, sabe? Então, tipo, eu acho que o jeito que a plataforma funciona e a maneira que os vídeos eles, entre aspas, devem ser construídos para você ter uma chance ali da Uhum. coisa dar certo, para mim isso é a pior parte, fácil. Chatão. E você, nesse momento, você só desistiu e deixou para depois? Ou É. E aí, os... eventualmente, num outro dia eu fui lá e fiz, só que, tipo, eu só, tipo, por exemplo, como eu disse, geralmente eu gosto de gravar e escrever em um dia, e no outro dia eu venho editando as coisas. Então, muitas vezes, o mesmo dia que eu gravo para o YouTube é o dia que eu gravo para as outras redes sociais. Eu literalmente só viro a minha câmera e gravo mais ou menos sobre o mesmo tema, só que um vídeo menor. Uhum. Mas tem dias que, por exemplo, eu termino de gravar o vídeo do YouTube, eu, tipo, foda-se Instagram, mano, tá ligado? E aí eu não gravo, e aí no outro dia, antes de começar a editar essas coisas, eu venho e gravo no Instagram. Eventualmente, eu imagino que escrever é o lugar que menos trava, né? Que é onde você entra no foco profundo ali, né? E consegue desenrolar. É. Na parte do YouTube, já chegou algum momento que você travou, assim? Tem os momentos, tem umas horas que eu passo um pouco de raiva na hora que eu tô gravando, e eu fico, e tipo assim, eu tento fazer a mesma parte tipo, umas 3, 4 vezes e não vai. E aí eu fico tipo, meu Deus do céu, tá ligado? Então é Entendi. só mais nesse processo de produção que, tipo, em alguns momentos me encheu o saco ali e eu fiquei mais. Só que não chegou tipo, travar, sabe? Tipo, não, deixa pra depois, ou eu não vou fazer, ou, tipo, não vou falar que é fácil, tem hora que eu passo raiva, mas travar e parar assim. Não, eu não falo desistir para sempre, não, eu falo, tipo, parar e não fazer naquele dia e fazer um outro dia. Pro YouTube não aconteceu, não. Depois que o vídeo tá pronto, você ainda vai. Você faz a edição no outro dia, né? Sim, Você faz, no caso, a escolha do título, thumbnail e descrição no mesmo dia que você grava ou só depois da edição? só depois da edição. Tá. Já falamos do título, thumbnail. Eu praticamente, tipo, eu vou atrás do título dessas coisas literalmente quando eu já tô com a tela do título que eu tenho que colocar, entendeu? Sabe quando você vai postar, Explica melhor. tipo assim,
Você vai lá, produz o vídeo, edita o vídeo, renderiza o vídeo, aí o vídeo vai para o seu arquivo e tal. Aí você vai postar. Então você vai lá no YouTube, criar, enviar vídeo, aí você joga o vídeo. E aí você tem que Isso. colocar título, descrição. É nesse momento que eu vou atrás do título. Entendeu? Entendi. É na hora de postar que eu vou atrás, eu vou ver, tá, qual que é o título desse vídeo? Aí eu vou atrás, vou pesquisar. E aí eu mando, muitas vezes eu mando o próprio vídeo mesmo pro Gemini para ele, tipo, assistir, né, e ver. Você usa algum tipo de prompt, assim, na hora de fazer brainstorm do título, alguma coisa assim na IA? Não. Não, né? E já passou algum tipo de perrengue na hora de publicar? Tipo, sei lá, algum exemplo de na hora o YouTube deu ruim ali, não tava indo nem a Hum, pau. não, nesse sentido, não. Tipo assim, alguns perrengues de produção, vários já, tipo, Consegue dar um sei lá, exemplo? tipo, alguma coisa que eu editei, e aí depois que eu editei, renderizei, aí depois que eu tô revendo o vídeo, eu vejo que sobrou uma parte, eu tenho que voltar, tirar e renderizar de novo, isso já aconteceu. Tipo, principalmente no começo, sabe? Quando eu tava aprendendo a editar, essas coisas eu aprendi a fazer, tipo, tudo sozinho, sabe? Então, quando eu tava começando a aprender, quando eu tava vendo essas coisas, aí, ou tipo, já teve vezes que eu postei um vídeo, aí beleza. Aí quando eu fui ver o vídeo, tipo assim, a thumbnail tava, tipo, cortada. Eu não sei nem o que aconteceu, foi um bug mesmo. A thumbnail tava cortada, literalmente. Aí eu fui editar tipo, reupei a thumbnail e deu certo, sabe? Então esse foi o Entendi. máximo, assim, que aconteceu. Mas essas coisinhas de produção já aconteceram, assim. E um pouco das consequências de problemas. O que que acontece se você não conseguir, por exemplo, postar, deixar de postar uma semana, duas? Acontece algum tipo de consequência que você não gostaria? Um Ah, estresse, uma, sei lá. sim, sim. Sim, sim. Tipo, depende da época. Por exemplo, eu comecei. Quando eu comecei no ano passado, eu meio que estava começando com todas as redes sociais ali. Eu não tinha na minha perspectiva, na minha cabeça, assim, uma coisa muito, tipo, essa é a principal. Eu estava testando coisas novas. Tanto que eu comecei com o Substack só em outubro. Eu comecei a produzir conteúdo em fevereiro. Então, assim, eu estava aprendendo muitas coisas. Então, no começo, eu não via muitos problemas. E, tipo, teve um momento que eu precisei dar uma descansada mesmo, porque eu tava, tipo, não vou falar entrando em burnout, não, tava longe disso. Mas tava, tipo, muito cansado e tava meio frustrado. Então eu precisei dar uma descansada. Por isso que eu fiquei um tempinho sem postar. É tipo, pô, eu trabalho com saúde mental, então eu sei, tipo, da importância dessas coisas. Então eu não fiquei muito mal, porque eu entendia que era uma coisa que eu precisei fazer mesmo, sabe? Então foi mais tranquilo. Aí quando eu voltei a postar, aí, tipo assim, eu me cobro mais. Quando eu passo algum tempo, tipo, algumas semanas assim que eu não posto alguma coisa, depende. Se foi alguma coisa que aconteceu, é de boa. Agora, se é porque se foi, tipo, vai, por vagabundagem, assim, entre aspas, por falta de consistência, essas coisas, tipo, eu fico meio, não é estressado, um pouco arrependido, porque na minha cabeça, tipo, quanto mais eu produzir, mais rápido eu produzir, mais coisa eu fazer, mais paciente vai, mais tem chance de vir paciente e eventualmente eu ganhar mais dinheiro, tá ligado? Então, É nesse os- sentido, é o sentimento de cobrança, né? Sabe quando a gente dá aquela procrastinada e aí depois da procrastinação vem vem a aquele pensamento, cobrança caramba, mesmo. eu poderia ter feito mais, né? Exato, exato. Ô, Iago, conta um pouquinho. Você falou que teve uma questão de frustração aí, né? Com relação ao passado. Conta um pouquinho desse contexto aí. Por que que Hum, veio a frustração? O que que você pensava na época? deixa eu pensar. Tipo, ó, o que acontece? Eu tava no último período da faculdade, que é o período, tipo, mais corrido, assim, atendendo os pacientes, essas coisas, fazendo meu TCC também, que tava muito corrido, trabalhando também, então tava fazendo coisa pra cacete. E eu tava na sede logo, eu queria logo, tipo, formar para eu começar a trabalhar, para eu procurar paciente logo, para tentar ganhar dinheiro logo, e, tipo assim, essa coisa, né? Tudo pra ontem, né? Tudo para ontem. Então, tipo assim, eu, o último ano da faculdade,
eu fui diretão, sabe? Tipo, eu formei, e eu também faço pós-graduação, que é uma coisa que fazia, na verdade, que eu formei na pós-graduação, mas na época eu tava fazendo. Então, tipo assim, era mais uma coisa, mais uma cobrança que ocupava muito do meu tempo. Então, tipo assim, quando eu comecei a produção de conteúdo, eu tava, tipo, eu já tava cansado. Eu não tava, tipo, descansado, não tava com a cabeça tranquila, suave. Eu tava, tipo assim, pauleira, vindo, tipo assim, de bastante desgaste. E eu fui. Só que, tipo assim, a parte da frustração é, tipo, produzir vídeos que eu achava que estavam muito bons e não dar visualização nenhuma, tá ligado? Assim, produzir um vídeo que eu falava, cara, esse vídeo aqui ficou muito bom, tem umas críticas boas, tem umas partes importantes, 5 visualizações, tá ligado? 3 visualizações. Mas E, hoje você tem consciência, mais ou menos, das coisas. Como é que funciona o algoritmo, etc. sim, sim, sim. Hoje em dia eu tenho mais compreensão dessas paradas, só que, tipo, na época eu ficava meio pá. E aí eu entendia que, eventualmente, eu precisava dar uma descansada. Porque era, tipo, era muito sintoma de cansaço mesmo. Então, vi essas frustrações porque, tipo, eu tava me desgastando muito, fazendo bastante coisa ao mesmo tempo, e não tava dando resultado, e eu tava, tipo assim, pô, o que que tá acontecendo? Então eu entendi que eu precisei dar uma descansada. E aí eu descansei, aí, tipo assim, eu dei uma pesquisada a mais, entendi mais sobre as coisas. É que, tipo, também é muito. No começo, assim, uma dificuldade que eu tive, que eu acho que é natural, é que é muita coisa pra você aprender, sabe? É muita coisa pra você entender, pra você pesquisar. Tipo, ainda mais diferentes redes sociais, tipo, é, publicando em tantas redes sociais diferentes, aprendendo a editar do zero, a gravar, a, tipo, todas essas coisas. E, enfim, todas as coisas, né, que envolvem isso, tipo assim, aprender tudo de uma vez, acho que também, enquanto eu já fazia uma porrada de coisa, e além disso, tinha clínica, tem a escola que eu trabalho, a pós-graduação que eu fazia, o outro trabalho que eu fazia, então, tipo assim, muita coisa junto. Aí eu precisei dar uma parada, uma descansada, e aí eu voltei a fazer com a cabeça mais de boa e, tipo assim, focando mais. Aí agora, por exemplo, eu não tenho tanta cobrança com o Instagram igual eu tinha antes. Não tem, tipo assim, para mim Instagram é quase que uma vitrine, eu publico lá, mas não acho uma coisa tão assim. E hoje em dia o meu foco é desenvolver o YouTube e o YouTube ser a minha principal rede, né? Onde eu mais posto, onde eu enfim, mais estou ali, né? Então, agora, tipo assim, eu tô tendo esse foco a mais e agora eu tô me direcionando mais pro YouTube, sabe? Então foi muito Legal. desses momentos aí, desses altos e baixos. E desse processo de publicação, o que que você gostaria que fosse mais simples? Quando eu falo publicação aqui agora, pode parecer a última parte, mas falando do contexto geral, assim, da produção. Entendi. Desde a ideação até a publicação. Assim, ter um editor com certeza ia ser uma coisa muito boa. Eu melhorar essa questão da oratória ali na hora que eu vou falar com a câmera, com certeza ia me ajudar bastante também. Eu acho que essas partes no final de inteligência artificial, eu acho que, tipo, a inteligência artificial, eu acho que ela pode me ajudar um pouco mais do que ela me ajuda hoje em dia. É que eu não, por exemplo, eu não sei muito mexer com a inteligência artificial, sabe? Tipo, Uhum. de treinar, de pesquisar mais essas paradas, usar os prompts e tal, sabe? Então, acho que, tipo. Mas é o que eu falei, é muita coisa para estudar, tá ligado? É muita coisa para aprender, assim. E acaba tendo algumas outras prioridades, né? Mas eu acho que esses processos, assim, de título. É que, tipo, eu não acho que os meus títulos, eles necessariamente são, nossa, péssimos, sabe? É só que eu acho que dava para dar uma melhorada. Só que essa melhorada, ultimamente, eu tenho direcionado ela mais para mim, né? Tipo, para minha cabeça do que para IA, porque a IA, as minhas tentativas, elas não deram certo, entendeu? Isso te sobrecarrega de alguma forma? Cara, não, porque, tipo, as outras partes da produção, elas são muito mais complexas, então, tipo, tipo é tipo meio que tá calejado, tipo, as outras coisas foram tão mais desgastantes, assim, que chega nesse final, tipo, tá de boa, sabe? Acaba que Quando não você é isso fala que as se outras torna coisas, você está um... falando da produção, essa dificuldade da É, oratória, edição, né? é, é. Entendi. Hoje você usa que ferramenta, basicamente, assim, para produzir, incluindo ferramentas de IA? Gemini, antes eu usava o GPT, mas eu mudei pro Gemini. É,
o Premiere, né, para editar, tipo, notas, né, para anotar as paradas, né? Tipo, notas do computador, do celular, enfim. Mas de vez em quando o Notion, para também me ajudar nessa parte de escrita, essas coisas. Mas, por exemplo, as coisas do Substack, ou eu começo anotando no Docs, e depois eu para o Substack, ou às vezes eu anoto direto no Substack mesmo, no rascunho lá. Então, que eu uso para escrever, né? Mas é base. Deixa eu pensar se tem mais algum. Ahn, Cara, eu acho que é isso mesmo. Alguma coisa te irrita nessas ferramentas? Deixa eu pensar. Não, eu acho que o Gemini, o que me irrita é mais falta de treinamento. E, tipo, o Premiere eu aprendi a usar ele, mas eu acho que eventualmente eu vou pro DaVinci. Pô, acho que no momento que eu for tentar aprender um Photoshop, um Photoshop não, um editor, e tipo assim, tentar ficar muito bom num editor, eu diria que eu tentaria o DaVinci. Ou eu só vou pagar para alguém, né? Não sei. Mas, mas se eventualmente eu decidir editar mais coisas, eu acho que eu iria pro DaVinci. Tipo, não que o Premiere seja ruim. Ele me atende para tudo que eu preciso, porque minhas edições são simples, mas pelo contato que eu já tive com o DaVinci, tipo, eu tenho um familiar que ele trabalha com essas coisas, e aí com o contato que eu já vi, eu achei muito melhor, muito melhor. Legal. Iago, agora eu basicamente finalizei aqui as perguntas que eu tinha, né, exploratória e etc. E agora Fechou. eu vou contar um pouco do o que é o projeto. Porque se eu te falasse no início, eu ia estar enviesando aqui as minhas Justo. respostas. Então, assim, qual que é a ideia, né? Hoje, eu, como produtor de conteúdo também, que eu tenho um YouTube, estou tentando ajustar essas coisas de produzir com mais consistência e tentar acelerar um pouco do processo, porque eu gasto muito com thumbnail, com título, descrição, e a minha ideia é que eu consiga acelerar um pouco esse processo e eu ficar mais com a responsabilidade criativa da coisa, que é a ideação, e até na pesquisa a gente pode usar um pouco de IA para ajudar. Sim. De repente eu estou no meio da rua e tenho uma ideia e jogar essa ideia em alguma plataforma e ela conseguir juntar para mim material, para mim olhar depois, estudar um pouco com mais profundidade e fazer um roteiro, que eu também gosto desse roteiro mais simples, de tópicos. Eu acho que quando a gente elabora um roteiro muito mais completo, vamos dizer assim, eu acho que fica muito engessado e perde muita característica, sabe, da gente, né? Sim, concordo. E aí a minha ideia é uma ferramenta para acelerar nesse processo e ajudar e deixar a gente um pouco mais com a parte criativa, né? Eu sou programador, né? Há mais de 15 anos, acho que vai fazer 18 anos, cara, desde 2009, mais ou menos isso. Então, Sim, assim, eu tenho uma expertise com criação de produtos e agora, produzindo conteúdo, estou sentindo algumas dificuldades que eu acho que poderia ser melhor. E aí eu estou tentando conversar com pessoas para ver se elas têm as mesmas dores, porque eu quero convidar essas pessoas para testar uma ferramenta comigo. E aí se legal. fizer sentido para elas, entendeu? E aí Sim, por isso que eu estou buscando conversar com as pessoas. Já conversei com duas ou três pessoas lá do grupo lá do Jonas, que eu publiquei. E são características bem parecidas, tá? Que as dificuldades, assim. Então dá muito match com o que a gente está conversando aqui. Você acha sim, que faz sentido o que a gente está conversando aqui? com certeza, com certeza. Legal. Assim, hoje eu não estou vendendo nada, cara. Eu só estou conversando para identificar os problemas, porque eu tenho muito foco nessa questão de solução de problema. E eu Sim, acredito muito na ideia de que bons produtos eles têm que resolver um problema muito bem resolvido. E como isso é uma coisa que me atrasa, porque muitas vezes eu procrastino, cara. Quando eu penso no trabalho que tem, de cara, vou ter que pesquisar thumbnail, vou ter que gerar título, vou ter que gerar descrição e fazer uma pesquisa, isso eu acabo me sabotando e acabo caindo naquela situação de, porra, procrastinei, eu deveria ter feito mais. aham, sim, sim, E aí eu tô tentando vencer acontece. isso de alguma forma,
de uma forma mais simples, tá? Aham. E aí, a dica que eu vou te dar, cara, eu conheci uma ferramenta recentemente. Na verdade, é um curso de um cara. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que eu acho que pode te ajudar. Opa. Toda ajuda é bem-vinda, mano. Que não é fácil, não. É, não é fácil não. Acho que é esse aqui, cara. Deixa eu te mandar. E é bem baratinho, cara. Acho que é R$ 97 eu comprei. E eu vou te dizer, valeu muito a pena. Eu nem assisti todo. Eu fiz uma maratonada, assim, no, nas aulas lá do curso. Sim. E me agregou bastante no sentido assim, ele tem uma técnica diferente lá, que você passa o teu vídeo por menos edição. Então, ele usa o OBS para gravar, e o OBS, ele já traz algumas configurações de cenas que ele vai te permitir, por exemplo, deixa eu, é melhor te mostrar, cara. Deixa eu abrir aqui. Ó, vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu abrir o OBS. O OBS, de vez em quando não, eu uso ele, mas é quando eu vou atender, não necessariamente produzir as coisas. Que aí eu uso ele igual tá aqui, né? Tipo a câmera virtual, assim. Mas só pra isso também. Ficou preto, ele não apareceu. Ah, é porque o OBS tá. Engraçado. O meu OBS está configurado para não ser exibido quando eu compartilhar a tela. Que Tô às vezes é louco, capaz de dar o efeito de espelho infinito, sabe? sei. Aí você tem como configurar isso no OBS. Aqui, apareceu. Ó, você tá vendo o meu OBS? Aham, E eu perdi você aqui, peraí. Achei. é. Aí o que é que acontece? A técnica do cara é. Você tem que deixar fluir naturalmente. Inclusive, uma frase dele que eu assisti o curso ficou na minha cabeça, cara. Ele falou assim, cara. Quando você está conversando com as pessoas, você não fica pausando, dando corte e etc. Você fala naturalmente. Se você errou, você fala que errou e tá tudo bem. Sim, Isso mudou uma chave na minha cabeça, porque eu tinha esse problema de fazer o vídeo e depois ficar cortando. E aí você perde o contato humano, né, do vídeo. perde, perde. Nossa, tem E vídeo aí meu. eu, E aí eu parei de fazer isso, cara, e fez uma diferença na questão de produzir um pouco mais rápido, porque antes eu gastava ali 1 hora, 50 minutos para poder gravar um único vídeo, porque ficava cortando e falando de novo, de novo. E eu parei de fazer isso. É um pouco difícil de você vencer essa questão, mas eu acho que ajuda bastante, tá? E o que é que Sim, acontece? Ele fala assim, cara, você não precisa ficar editando o vídeo, porque aqui no OBS ele vai ter algumas cenas que você pode, por exemplo, eu configurei uma cena aqui para exibir meu LinkedIn aqui embaixo. E aí, ó, quando eu aperto o atalho, ele aparece aqui embaixo boa. em tempo real. E aí isso não vai para edição, sabe? A mesma coisa acontece Verdade. Não precisa colocar mesmo depois no Photoshop. Photoshop não, no no Premiere. Premiere. Isso. E aí, tipo, você pode fazer isso com o LinkedIn. Aí tem uns atalhos aqui que eu ainda estou decorando, que é, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, de inscreva-se. Aí tem um tempinho para sair. Ele já faz essa animação sozinho, sabe? Sim, Aí tem aqui, ó, deixa o like. E você pode ir configurando, cara. Acho que isso aqui é legal e acelera o processo, porque depois vai para edição e talvez um corte no início e talvez no final, e talvez um corte específico em algum lugar. Mas você ajuda pra caramba isso aí, cara. com Ó, certeza, mano. Com certeza. Não tinha pensado nisso. E, tipo, é algumas coisas que hoje em dia eu nem coloco, por exemplo, na edição. Tipo, eu não coloco, por exemplo, para popar o meu LinkedIn, o meu Instagram, essas coisas, sabe? isso Então, aqui me ajudou bastante a não ficar interessante. pensando nessas coisas de edição, sabe? Sim. Pô, legal. Você mandou o link no. Depois você. Ah, você mandou Eu aqui. mandei aqui no chat. Abri aqui, AutoRec. Pô, que da Esse, hora. esse Ricardo Nunes. Ele tem um canal no YouTube também, tem muito conteúdo legal lá. Pra ser bem sincero, eu conheci ele, tipo, faz um mês, cara. E já me ajudou com essas dicas aí. E é bem Legal. baratinho o curso dele, vale a pena, tá? Eu vou atrás, com certeza. Gostei das dicas. Ah, essa coisa que você mostrou do OBS, pô, prático pra caramba. Ah, é muito bom, cara. E aqui, ó, deixa eu voltar aqui de novo. Tem várias cenas aqui.
Tem várias cenas aqui que eu coloco, tipo, porque como o meu público é um pouco mais técnico, né? Eu compartilho muito a tela. Sim. Então, às vezes eu tô nessa cena aqui, que é só a minha câmera, eu começo o vídeo falando aqui, e aí depois eu pulo para aqui, para essa tela, que é onde aí aqui do lado mostra minha câmera, ó, e aqui Aham. minha tela compartilhada. Então aí eu começo a conversar. E aí tem vários tipos de cena. Tem essa aqui também. Aí eu compartilho aqui, por exemplo, ó. Aí tem minha Sim. fotinha aqui em cima. Como eu uso dois monitores, né? Tem essa questão. Legal, legal. E aí o OBS tem essa questão aqui, ó. Por exemplo, na gravação tá aparecendo o OBS, mas eu posso habilitar essa opção aqui, que ele oculta ali o OBS da tela. O OBS tá na minha tela, mas não aparece na gravação. Isso aqui ajuda pra caramba também. Saquei. Caraca, que da hora. Sim. Ah, com certeza, deve facilitar muito o processo ali. O OBS tem uma curvazinha de aprendizado, cara, mas eu não acho que seja nada demais, dá pra fazer tranquilo, tá? Saquei, fechou. Legal, interessante. Iago, cara, eu agradeço demais o teu tempo aí, foi muito legal conversar contigo, cara. Pô, tamo junto demais. Tamo junto demais. Poder ajudar aí. Maravilha. Quando eu tiver algum tipo de coisa pra testar, eu vou te chamar ali no WhatsApp e a gente coloca você pra testar, pra gente fazer uma interação de feedback. Eu acho Fechou? que isso é uma ferramenta que pode ajudar, tá? Fechou. É um prazer poder ajudar também, mano. Tamo junto demais. Eu agradeço, tá bom, Iago? Cara, boa tarde pra você. Você também. Bom resto de semana. Você também, cara. Valeu, Tamo tchau, tchau. junto. Tchau, tchau.